O som da água corrente. Volto à realidade. Meu corpo transborda. Devo ter perdido a consciência por um momento. Privação de sono, estresse, exaustão, depressão. Bebo a água de uma só vez, deixando o suficiente para molhar o meu rosto. Você precisa acordar, Patrícia. Fecho a torneira, tropeço na sala de estar, olhos piscando rapidamente, o cérebro dando partida. Eu não consigo me concentrar. Ai, droga, quem deixou esse chocalho aqui? Onde estão os gêmeos? Que horas são? Droga, temos que nos preparar para a escola. Tirar o berço do caminho. Por que ele sempre atrapalha? Quem fica mexendo nele? Onde é que estão os gêmeos? Eu tenho que preparar o café da manhã. O som da água corrente. Helena, Heloísa, quem ligou a máquina de lavar? Elas estão assistindo a TV. TV antes do café da manhã, em um dia de aula. Eu juro, as crianças de hoje em dia são viciadas em um fluxo contínuo de entretenimento. Eu preciso reunir todas as roupas jogadas aleatoriamente. As minhas costas doem muito. Deveria ter alguém para olhar a janela. Posso sentir a corrente de ar do outro lado da sala. Nenhuma resposta. O volume muito alto. Figuras. Eu tenho que verificar eu mesmo então. Sempre sozinha. Passo pelo corredor. Muita coisa para fazer. Muita coisa na minha mente. Não posso confiar em Heloísa ou Helena para usar a máquina de lavar sozinhas. Tenho que verificar 2 vezes. Desligá-la, olhar todas as roupas molhadas e pesadas. E o som da água corrente. Ah, o chuveiro. Alberto, por que diabos ele não ajudou a nos arrumar antes de entrar no chuveiro? É realmente tão difícil reconhecer a minha existência? Eu tô fazendo café da manhã agora. Vamos nos atrasar. Estamos sempre atrasados. Pensamentos colidindo com pensamentos, deixando um vácuo vazio para trás. Não consigo me concentrar. A névoa espessa nublando minha mente. Nenhum espaço para a consciência se formar. O chuveiro desliga. De alguma forma, deixo tudo pronto. Café da manhã, as lancheiras, roupas limpas. Mas algo parece estranho. Algo continua me escapando. Está lá, em algum lugar, no fundo da minha mente. Algo que eu deveria lembrar. Algo importante. O som da água corrente. Patrícia, tem alguma coisa errada? Alberto, parado no final do corredor, pingando água. O rosto todo manchado de preocupação. Eu não sei. O som da água corrente. Patrícia, onde é que tá a Erika? Onde é que tá o bebê? O som da água corrente. Um momento de clareza. Sangue correndo para minha cabeça, levantando a névoa sombria em minha mente. A ação instantânea. Correndo para o banheiro. O chão molhado lá fora. Muito molhado. Abrindo a porta. O som do meu próprio grito desesperado é de gelar o sangue. Ela não está mais lá. Não realmente. Uma pele azulada em um corpo minúsculo, flutuando calmamente de bruços na banheira, transbordando. Tão calma, serena. Silêncio completo. Bom, silêncio quase completo. Apenas silêncio. E o som de água corrente. Se você tem fantasmas. A casa tem fantasmas. O corretor nos disse. Com isso, eu quero dizer que tem certa personalidade.
Era uma linda casa vitoriana, restaurada à sua antiga glória pelos melhores artesãos do ramo, citando, claro, o corretor. Mas por que é tão barata, então? Eu perguntei. Mercado favorável. O corretor deu de ombros. Nós a compramos, é claro. Era tudo o que sempre quisemos em uma casa. Cômodos amplos e altos, em um cenário campestre deslumbrante. E tanta história. Se você abrir o seu coração, minha esposa disse, você ainda pode senti-los. Lordes e damas, rapazes e moças, jovens e velhos. Segredos e promessas. Perdidos no reino físico, mas ainda aqui, em certo sentido. Suas vidas gravadas na madeira desbotada. E ela acreditava nisso também. Que espíritos vagavam pelos corredores antigos e que cada rangido e estrondo nas tempestades de outono era um espectro, ou fantasma, ou aparições ou assombrações, mas que eles não nos queriam mal. Se você tem fantasmas, ela dizia, você tem tudo. Quando eu fiquei doente, meus pais me disseram que eu deveria me mudar. Esse lugar não é bom para você, eles disseram. Os olhos cheios de medo correndo por todo o lugar. Mas não podíamos. Essa era a nossa casa, e se necessário, eu morreria nela. Fiquei fora dela por meses, mal me segurando por um fio, entrando e saindo da consciência, sonhos febris e alucinações. Eu podia vê-los então, os verdadeiros habitantes da casa, expressões mortas em rostos frios, magros e angustiantes. Eu gritava por horas, mas a minha esposa sempre estava lá para aliviar o meu sofrimento. E então veio a noite dos intrusos. Eu estava tão fraco, mal forte o suficiente para rolar para fora da cama nos melhores dias. O estrondo foi alto demais, e seguido quase instantaneamente por cacos de vidro atingindo o piso de madeira. Em segundos, eles estavam acima da minha cama. Minha visão estava turva e, por um momento, tive certeza de que eram eles, os invasores no escuro, os andarilhos pálidos. Mas então eu vi as máscaras, balaclavas, e então eles falaram. A gente devia amarrar ele, disse um deles. Que se dane. Outra voz rosnou. Vamos colocar a porra de uma bala na cabeça dele. Um aceno gentil, então. E lentamente um dos intrusos levou a arma à minha têmpora. O dedo no gatilho. Eu fechei os olhos. E então vieram os gritos. Bestiais, violentos, de gelar o sangue. Outros sons também. Sons que você nunca deveria ouvir. Membros arrancados de corpos, cabeças rasgadas ao meio, tripas e sangue derramados em tapetes caros, em ondas semelhantes a inundações. Você tá bem, meu amor? A minha esposa sussurra em meu ouvido. Ela parece tão distante agora, tão longe, como quando eu a abaixei no chão, como quando chorei por dias e semanas. Obrigado, eu digo. Eu te amo. Eu me viro sonolento, o cheiro dela desaparecendo como um sonho fugaz. Mas eu sei que ela está lá. Ela sempre estará lá quando eu precisar dela. Se você tem fantasmas, ela sussurra, você tem tudo. Fascinante, sussurrou o Dr. Chen, ajustando o foco do microscópio. A integração neural está completa. Não é parasitária, é simbiótica. Eu me mexi desconfortável na cadeira.
O paciente voluntário, amarrado à mesa de operação ao nosso lado, se contraiu levemente sob sedação. Seu nome era Marcus Wright, paciente terminal de câncer no cérebro, nada mais a perder. O candidato perfeito para o nosso procedimento experimental. Olha aqui, o Dr. Chen gesticulou para o monitor que exibia o exame cerebral. Vê como a estrutura se entrelaça pelo sistema límbico. Não está consumindo recursos, está regulando. O parasita foi descoberto simultaneamente por equipes de pesquisa em todo o mundo. Uma rede neural complexa, invisível à tecnologia de escaneamento anterior, enfiada em todos os cérebros humanos que examinamos. Cada um deles. A comunidade médica estava em convulsão. E aqui estávamos nós, prestes a tentar a primeira remoção controlada. Começando a extração, anunciou o Dr. Chen, guiando o robô cirúrgico com precisão a laser, atingindo nó primário na base da amígdala. O monitor mostrou a estrutura começando a se desprender. Os sinais vitais de Marcos permaneceram estáveis. Tudo estava ocorrendo de acordo com o protocolo. Então, seus padrões de ondas cerebrais mudaram. Isso é inesperado, o Dr. Chen murmurou. As leituras de consciência estão aumentando, mas os níveis de sedação não caíram. Os dedos de Marcos começaram a tremer. Então, seu braço, as restrições rangeram. Isso é impossível, eu disse. Ele está sob sedação suficiente para manter um elefante no chão. A máquina de eletroencefalograma explodiu em uma cacofonia de alertas. Os olhos de Marcos se abriram, mas não eram mais seus olhos. As pupilas se expandiram para consumir a íris completamente. 2 buracos negros em um rosto que, de repente, se tornou estranho em sua intensidade. Ele sorriu. Não o sorriso caloroso e nervoso que o lembrava da nossa consulta pré-operatória. Isso era outra coisa, algo predatório. As restrições reforçadas estalaram como fios. O que aconteceu depois veio em fragmentos. Alarmes gritando, segurança correndo, Marcos se movendo com velocidade e força impossíveis. Lembro-me do som de ossos quebrando, os gritos desumanos que nenhuma corda vocal humana deveria ser capaz de produzir. Acordei na câmara de concentração 3 dias depois. Eles me disseram que eu era o único sobrevivente da sala de cirurgia. Marcos matou 4 pessoas antes que conseguissem exterminá-lo. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte foi que encontramos em seu cérebro, durante a autópsia, o parasita. Não era um parasita, éramos nós. Nossa consciência, nossa civilização, nossa humanidade, um desenvolvimento evolutivo que surgiu junto com nossas funções cerebrais superiores, temperando a nossa verdadeira natureza. Removemos o anjo de seu ombro, apenas para descobrir que nunca fomos os anjos para começar. Nós éramos os demônios, e aquela rede neural era a única coisa que nos mantinha sob controle. O público ainda não sabe. Como poderíamos contar a eles? Como você explica a 8 bilhões de pessoas que tudo o que elas pensam que são é, na verdade, um mecanismo de proteção contra o que realmente são? Mas isso nem é o que me mantém acordado à noite. O que me assombra são os dados que recuperamos das leituras neurais de Marcos naqueles momentos finais. Os padrões que detectamos não eram caos. Eles não eram disparos aleatórios de um cérebro primitivo desenfreado. Eles eram mais antigos que nossas mentes civilizadas, mais antigos que a própria humanidade. E eles eram organizados.
o que quer que fosse aquela coisa no cérebro original de Marcos, ela estava esperando por milhões de anos, presa atrás das barreiras neurais que nos tornaram humanos. E agora, ela sabe que podemos remover essas barreiras. Às vezes, tarde da noite, eu me pego pensando em todos os cérebros humanos da Terra. Eles estão todos esperando. E mais assustador ainda, eles estão conversando entre si. Ordenei que a pesquisa fosse destruída e o projeto classificado nos níveis mais altos. Algumas portas são melhores deixadas fechadas. Algumas verdades são melhores deixadas enterradas. Mas toda vez que olho nos olhos de alguém agora, eu não consigo deixar de me perguntar: é realmente você que eu tô vendo? Ou é apenas a gaiola que te prende?